Olá, olá pessoal, começando a live com o João Guilherme e entrando também no Facebook. O João já vai entrar aqui no Instagram. Olá, Juliano, Gisele, tudo bem? Boa noite. Boa noite. O João Guilherme já está entrando. Acabou uma live, agora já vai começar outra. E a gente vai tentar fazer simultaneamente pelo Facebook também. Então, desculpem aí se às vezes a gente ficar olhando. Vou até tentar colocar aqui junto o computador para a gente tentar olhar para as duas câmeras aqui. Clara aí também, Cláudia, todo mundo. Não sei, agenda lotada hoje, né, Gisele? A gente acabou de ter uma live da Giovana, que é a nossa pré-candidata à prefeitura do Novo. Então, foi muito legal, muito legal. E vamos falar agora também sobre esse assunto, né? João Herme, Marcolino. Peraí, Indiara, que minha conexão aqui tá ruim do Instagram, peraí. Tá. O João Guilherme já vai entrar aqui no Insta, tá? A gente também tá no Face junto. E aí ele tá tentando entrar. Mas vamos já adiantando um pouco o assunto. O João já vai conversar com a gente melhor. Hoje o dia foi bem... Vou tentar deixar aqui parado a câmera. Vamos ver se para. E é isso aí, Juliana. As mulheres do Novo estão arrasando. A Giovana, para quem ainda não conhece, vou aproveitar para quem puder até marcar aí o perfil dela, Giovana Conte, para o pessoal que não conhece ainda seguir. Né? Ela foi anunciada essa semana para vice-prefeitura. Agora dá só um tempinho aqui para eu aceitar o João. O João já vai entrar. Oi. Aê, boa noite, João. Boa noite, tudo bom? Tudo certo. Não sei se está dando eco aí. Eu não sei se eu tenho que desligar o telefone do computador. Qualquer coisa me avisa. Que é primeiro... eu desliguei o meu áudio do computador para não dar uma microfonia, né? E daí eu tô tô ouvindo e vou prestar atenção só pelo Insta aqui. Legal. E daí no Face tá transmitindo ao mesmo tempo. Legal. Se alguém não estiver vendo ou tiver com problema, aí avisa a gente, que aí a gente ajusta. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo live pelo Facebook e pelo Instagram ao mesmo tempo, tá, pessoal? Você conferiu lá com o pessoal do Facebook se tá ao vivo já? Tá ao vivo, aham. Frank tá lá. Frank, dá uma olhada pra gente. Se tiver algum problema, nos avisa. Mas o pessoal já tá dando boa noite. O Daniel aqui, dando boa sorte. Tedeschi, todo mundo entrando. O Daniel Salomão também. Qual Tedeschi? Qual deles? O Carlos? Ah, não, o Rodrigo. O Rodrigo não do Carlos, então. É o filho. Ah, entendi. Isso. Ele trabalhou comigo, né, na auditoria, tá lá na auditoria ainda, e eles trabalharam comigo lá. Entendi. Mas legal. Beleza. Bom, então a ideia hoje, João, como eu estava comentando, né, acho que o assunto do momento e o assunto que a Giovana conversou bastante, e acho que hoje, né, durante o dia a gente viu várias situações, é a questão de como a prefeitura está enfrentando essa crise, né? Para quem não viu, né? Então ontem a gente teve um vídeo da Elisa, né? Que é uma empresária aqui de Curitiba, do segmento de sapatos e que chegou a fiscalização. Eu até brinco, né, que para muitas coisas a fiscalização é muito eficiente, né? Tem coisas que é difícil, mas agora eu nunca vi uma fiscalização tão eficiente como nesse momento, né? E ela recebeu os fiscais da prefeitura, ela estava dentro da loja, como muita gente nesse momento, né? Não pode abrir as portas, mas está tentando vender online, fazer entrega, se virar de algum jeito, né? E ela recebeu a fiscalização que mandou a vitrine estava aberta, mas as portas fechadas, e falou que ela não poderia nem fazer venda online, né? Foi o argumento dela.
E esse vídeo viralizou ontem nas redes e foi um assunto do momento, né? Eu até vi que ela recebeu ligação até do presidente da República, que também se solidarizou. Surpreendente isso, né? Exatamente, muito surpreendente. O prefeito não, ainda digamos que tentou contradizer o que ela disse, enfim, mas o presidente da República se solidarizou. Então, vamos começar falando um pouco dessa situação, né? E do que a gente acha, né? De qual é a nossa posição, né, em relação a isso, né? Nós do Novo e tal. Indiara, o que a gente tem que aproveitar para conversar é que isso está acontecendo, todo esse tipo de problema que a gente está tendo nas administrações em geral. A gente não tem muitos bons exemplos, infelizmente, no Brasil. É que esse modelo político que a gente vive já há algum tempo, ele está saturado. Nesse momento de crise é que a gente observa o quanto a gente tem problema de gestão, o quanto é difícil para os governantes serem ágeis, o quanto é difícil esse processo de burocracia, o quanto falta comunicação entre os nossos governantes e a população, entendeu? E quanto eles estão afastados da realidade da população, entende? Porque a gente percebe agora, por exemplo, como a nossa estrutura de saúde era ruim. A gente já sabia disso, eu que sou da área, já sei disso há muito tempo. A gente já sabe falou que essa desde falta, o começo, né? Que essa falta de vaga de UTI, essa falta de vaga de UTI, ela é um problema crônico aqui em Curitiba. Então, aqui agora, nesse momento, a gente está tendo um exemplo. Então, a gente tem que começar a ter um debate, a gente tem que aprontar os problemas que estão acontecendo. Claro, a gente está fazendo isso, mas sem nenhuma crítica pessoal, nada, é uma crítica político-administrativa, mas é que a gente tem que entender que o modelo que a gente tem político no Brasil está arcaico há muitos e muitos anos. O que a gente precisa é fazer uma transformação para que a gente, quando tiver que enfrentar uma nova crise, a gente tenha uma nova geração de políticos. Pessoas preparadas, pessoas capacitadas, pessoas que vão fazer, por exemplo, a escolha do seu secretariado baseado em competência e não em indicação política, né? Então, esse é o momento da gente repensar tudo que a gente tem feito até hoje nessa questão de administração pública. Esse é o momento da gente pensar nisso, né? A gente não pode dizer, olha, você está sendo errado nisso, fazendo tudo isso, sem a gente pensar que o errado é o modelo também que nós temos e que a gente tem que aproveitar para mudar esse modelo. Com certeza, exatamente. Até o pessoal às vezes entra na discussão, né? Assim, vocês não estão preocupados com a saúde, né? Eu também, até hoje, acabei gravando um vídeo sobre a questão dos restaurantes, né? Recebi uma denúncia, né? Falando, por que o restaurante da prefeitura, da Rua da Cidadania, tá aberto? Aí a gente foi lá olhar, né? E realmente estava aberto, com o salão aberto. Aí até isso também gerou discussão, até no meu próprio Facebook, assim, 2 pontos, né? Mas é um restaurante, como que fala, para as pessoas carentes, né? Ok, eu não sou contra, eu não estou sendo contra essa situação, né? O problema são os critérios, né? Por que esse restaurante tá e outro que está tomando todos os cuidados não tá, né? Até dentro da própria Rua da Cidadania, a gente encontrou com pessoas falando, né? A pessoa que tem uma lojinha ali, que vende coisas ali, produtos, ela não pode nem entrar para pegar os produtos. Mesma coisa aconteceu essa semana com os shopping centers, né? Então, fecharam os shoppings, fecharam, aí depois as pessoas podiam fazer drive-thru, ir lá, pegar e entregar os produtos. Depois não pode mais. E aí chegou ao cúmulo de nem as pessoas que têm lojas no shopping poderem ir pegar os próprios produtos. Ou seja, a tua própria propriedade que você quer ir lá pegar, às vezes produtos perecíveis, né? De alimentação que vão estragar, você não pode ir lá retirar. E eu acho que tudo isso tem a ver com isso que você está falando. É a falta de planejamento. Como que a gente está conduzindo isso, né? A Curitiba mesmo, no início da crise, foi considerada uma das cidades que estava melhor enfrentando a pandemia. Por quê? Porque a gente estava tendo um número baixo de casos, né, no início. Então, estava se saindo bem. Até outro questionamento, será que a gente não fechou muito cedo também, né? A gente já começou a restringir enquanto ainda estava começando e a gente teve tempo para se planejar, enfrentar a situação agora, 3 meses depois, né? Que a gente começou a fechar.
Então, tudo isso acho que tem a ver com isso que você está falando, a questão do modelo, do planejamento, da gestão, né, de quanta coisa poderia ser melhor. E o que eu digo, e o que eu acho que também foi tratado na live da Giovana, é assim, a gente não está questionando e a gente não quer que as pessoas saiam sem tomar cuidados na rua, ainda mais você, né, que é do segmento da saúde, que é médico, mas o ponto como que a gente vai tratar essa situação? Será que a gente não tem que ter medidas adequadas? Será que a gente não tem que tomar os cuidados mais... ou a própria associação comercial, né? Hoje, não sei se você viu também, veio com propostas, né, de reabertura gradual, por turno, enfim, de alguma forma a gente voltar às atividades tomando todos os cuidados, mas com um planejamento, com propostas sérias que fazem sentido, que realmente visam proteger a população, né? O que a gente tem que pensar e ser bem objetivo e claro é o seguinte, inclusive a gente está tendo pessoas aqui de fora de Curitiba, eu tenho o doutor Emílio aqui, que é meu amigo, falando que Belo Horizonte está a mesma coisa, que a população cansou e não aguenta mais e não consegue mais fazer o isolamento. Mas não é porque as pessoas não querem, gente, a gente tem que deixar bem claro. Óbvio que nesse momento agora, que a gente está com um aumento de número de casos e que a gente está com uma restrição grave da estrutura de saúde, a gente tem que ter um reforço e tem que se cuidar, não tem o que fazer. O que nós não estamos criticando não é nem isso, a gente ter que ter feito esse isolamento e agora a gente está tendo que passar novamente por essa situação, mas não porque é simplesmente o caso, falta da doença, é simplesmente porque a gente poderia ter evitado tanto transtorno agora. E olha, Indiana, eu tenho estudado bastante esse assunto, eu tenho visto. Se você sentar na frente do computador e você pesquisar casos de sucesso e modelos, tem várias boas ideias que a gente poderia ter feito e ainda pode fazer aqui em Curitiba, né? Então, só para reforçar que a gente chegou até a avisar, eu fiz uma carta ao prefeito, conversei, tentei dar algumas sugestões, várias pessoas também fizeram isso, não fui só eu, não só as pessoas querem colaborar, a gente quer evitar um mal maior, a gente quer evitar que as pessoas percam a vida e a gente quer evitar que as pessoas tenham tanto transtorno. Mas existem medidas simples, né? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo que a gente fez uma sugestão. A gente sempre tem incentivado o uso de transporte coletivo para diminuir o uso do transporte individual. No mundo inteiro isso é feito para diminuir o congestionamento, para diminuir a poluição. Nesse momento é o contrário. A gente tem que estimular o transporte individual, para que as pessoas não se aglomerem no transporte público. Como que as cidades do mundo fizeram isso? Londres, por exemplo. Londres se cobra pedágio para andar de carro no centro da cidade e se cobra estacionamento caríssimo. O que eles fizeram na pandemia? Ninguém está cobrando pedágio, a cidade de Londres não está cobrando pedágio e os estacionamentos estão liberados para se pararem de graça. Então, isso é uma medida para estimular a pessoa ir de carro para o seu trabalho, certo? Aqui em Curitiba era viável realizar isso? Era viável não ter a cobrança de estar. Isso não é uma coisa impossível de ser feita. Transporte alternativo, transporte ativo, como por exemplo bicicleta. Bogotá e Medellín, na Colômbia, fizeram isso. Ampliaram a possibilidade de ciclofaixas, mas autorizaram o estacionamento em regiões que não se pode estacionar. Ou seja, as pessoas estão utilizando mais o carro nesse momento da pandemia. Outras medidas que a gente pode fazer, e que foi feito, por exemplo, na China, parceria com aplicativos para transporte de pessoas com suspeita de Covid para não entrar no transporte coletivo. Poderia ter sido feito. Outras alternativas, como o transporte de minivan, micro-ônibus, que estão parados, que estão sem ter a sua atividade sendo remunerada. Você poderia fazer uma medida cuidando da população, levando profissionais de saúde, levando pessoas que têm suspeita de Covid, você poderia desafogar os ônibus. Você não deveria ter diminuído a quantidade de ônibus. Então, isso que a gente está falando são situações em que não é preciso ser um gênio para você ter, é só você olhar e ver os modelos. E é essa falta de agilidade que a gente está chateado. Esse modelo que a gente tem aqui engessado de administração, que para na burocracia, que para em contratos que também muitas vezes não podem ser questionados, mas que nesse momento de guerra deveriam. Entendeu? Nós estamos passando um momento de guerra, onde as soluções têm que ser inovadoras, têm que ser soluções de exceção.
E a gente não pode ficar paralisado assim para sempre, porque senão a gente vai voltar daqui a uma semana e vai aumentar o número de casos novamente e a gente vai ter que parar tudo de novo. Então a gente tem que mudar o modelo de gestão que está sendo feito na cidade de Curitiba e na maior parte do Brasil. E basta um pouco de boa vontade e de se colocar no lugar do outro, que é a palavra empatia, se colocar no lugar do outro. A gente não está... Por quê? Porque os nossos, infelizmente, governantes estão isolados. Eles vivem no mundo afora, o mundo da realidade, parece Alice no País das Maravilhas, e a gente, na verdade, está sofrendo, todos nós, né? Aí eu sou médico, trabalho no hospital, o hospital caiu 70%, 80% do movimento. Então, a gente tem conta para pagar, a gente tem funcionário, a gente tem tudo. Quer dizer, a gente tem que, claro, cuidar da saúde agora é o principal. Evitar que pessoas fiquem doentes é o mais importante. Mas tem que acontecer um equilíbrio, mas falta iniciativa, infelizmente, né, Indiana? Com certeza, com certeza. Falta iniciativa. É isso que você falou, né? Tem várias pesquisas, tem modelos diferentes, até a própria crise... o próprio Covid chegou aqui depois, né, que chegou na Europa, então a gente tem melhores práticas, né, mas eu acho que é bem isso que você está falando, né, a distância dos políticos em relação às demandas da população, né, principalmente essa questão do empreendedorismo, do empresário, as pessoas entenderem que seria muito bom se todo mundo pudesse ficar em casa, se todo mundo né, pudesse realmente, não vou pegar o transporte público, vamos se isolar em casa, mas não pode, né? A questão dos empresários, acho que é o mais difícil, né? Você com as portas fechadas, outro ponto que a gente também estava discutindo hoje, eu conversei também bastante com o pessoal de academias, assim, as contas, você é obrigado a fechar as portas, mas você continua tendo que pagar, né? Você continua tendo que pagar o imposto, você continua tendo que pagar todas as taxas, tarifas, enfim, mesmo sem estar com o teu negócio funcionando. E além disso, muitos estão tendo que demitir, né? Então, a própria empresária que falou, ela teve que já demitir funcionários, talvez vai ter que demitir mais. E essas pessoas, né? Como que elas vão pagar as contas, né? O custo disso eu acho que é muito alto, né? É isso que as pessoas às vezes também não entendem. Assim, são duas considerações, Indiara, que a gente tem que pensar bastante também. Que existem, infelizmente, pessoas que não têm consciência e não colaboram, né? A gente vê situações que são absurdas, né? De realização de festa e disso, aquilo que não tem sentido nesse momento. A gente tem que se cuidar e a população tem que fazer a sua parte. Mas a maior parte da população está fazendo a sua parte, entendeu? Isso são exceções, que a gente deve condenar e que a gente não deve achar bom, né? Agora, essa situação onde existe um conflito e uma falta de informação, ela é ruim para todos nós, né? Você citou essa questão do restaurante. Claro que isso tem que ter, essa questão do restaurante, a gente ter essa possibilidade de oferecer, a prefeitura ter essa capacidade de investimento e fazer para pessoas de vulnerabilidade. Mas ela tem que ser uma regra que tem que ser clara para todo mundo, senão a pessoa fala, poxa, eu estou sem as minhas contas para pagar, e a gente está vendo uma coisa que é 2 pesos, 2 medidas, mas a gente tem que pensar também o seguinte, Indiara, que duas coisas que a gente percebe, que a prefeitura também tem capacidade de ajudar as pessoas que estão em situação difícil nos seus negócios, né? Por exemplo, IPTU. Aqui de Curitiba aumentou muito o imposto IPTU. E é difícil de pagar, e muita gente está pagando parcelado. Então a gente podia ter a suspensão, por exemplo, de alguns impostos, né? Que seria uma coisa muito viável e muito bom para todos nós. E além disso, Indiara, é o seguinte, nós estamos tendo, a grande maioria da população, passando por dificuldade. E os políticos? E as pessoas que estão lá eleitas com o nosso voto, não poderiam também fazer uma redução de salário, por exemplo? A Prefeitura de Curitiba não se manifestou em relação a isso. Ah, mas não é considerável se a gente diminuir 30%, por exemplo, o salário do prefeito, do vice-prefeito, cargos de comissão. Não estou falando aqui dos funcionários que estão trabalhando, dos funcionários de carreira, a gente está falando dos políticos eleitos para cargos executivos e que a gente tem também na Câmara de Vereadores. Poxa, mas além disso é o exemplo. Por que só a população tem que sofrer? Entendeu? Não é justo. Aí a gente fica revoltado, a gente fala, não, você está sendo oportunista. Não é oportunista. Eu quero um pouco de igualdade. Não é justo mais. Só a gente pagar a conta só nas costas da gente, não está certo isso. Isso irrita, isso revolta, entendeu? E mais um exemplo. Em Belo Horizonte, o prefeito suspendeu o IPTU do comércio. Poxa,
A gente tem exemplos no mundo inteiro. A gente está tendo exemplos aqui, acabaram de citar, a gente tem que fazer, a gente não faz. A gente fica só esperando. Exatamente. E já foi até anunciado que a prefeitura aqui em Curitiba está numa situação de caixa positivo, né? Que tinha já uma reserva para crise, enfim, ou seja, que essa parte financeira está sendo bem conduzida. Ok, mas então o que a população ganha nisso? Então não dá para diminuir um pouco o custo para a população, né? O que a gente fala, eu escutei também essa semana uma coisa assim, quem está fazendo esses decretos, quem está assinando esses decretos é quem está com o salário integral caindo na conta, né? Que são os funcionários públicos, como você falou, às vezes de altos cargos, né? O alto escalão, não é que a gente defende que o policial de trânsito, enfim, que as pessoas, né? Enfermeiro, médico, profissional de saúde. Exatamente. Não, é o alto escalão, né? Os altos salários que a gente sabe que existe. Essas pessoas que às vezes estão assinando o decreto e não estão preocupadas porque no bolso delas está caindo. E não com a população que não tem dinheiro para pagar escola do filho, que não tem dinheiro para se alimentar, enfim. Então, e é um contrassenso. Eu assisti um vídeo esses dias do Ricardo Amorim, que essas atitudes estão fazendo uma separação do Brasil. Separação dessa parte da iniciativa privada, que está autorizada, por exemplo, a suspender contratos, que está autorizada a fazer redução salarial, que está autorizada a redução de carga de trabalho. Então, nós todos do setor privado estão tendo essas oportunidades e estão fazendo essas alterações. Não é justo o setor público não poder fazer também, né? Porque, afinal de contas, quem paga o salário deles é toda a população. E volto a dizer mais uma vez, nada contra o funcionalismo público em absoluto, pelo contrário. Aqui em Curitiba a gente tem um corpo de funcionalismo público excelente, excepcional, na área da saúde, inclusive, muito pessoal bem formado, técnicos, altamente capacitados. A gente não está falando desse tipo de conduta ou de desvalorizar o serviço, pelo contrário. Mas, principalmente os políticos que foram eleitos, o pessoal do Legislativo e do Executivo tem que dar um exemplo. A gente precisa de exemplo. Outra coisa que esse dia eu estava conversando, até conversei com a Amália também, que é pré-candidata do Novo, a gente há quanto tempo que não tem um bom exemplo de político no Brasil? A gente falta bom exemplo, né? Claro, nós somos do Partido Novo, a gente vai citar os nossos exemplos que a gente tem, deputados federais que são bons, o governador Romeu Zema que a gente tem como exemplo, mas se você pensar nos últimos anos, há quanto tempo que a gente não tem, por exemplo, o senador Ouro-Visto, acho um ótimo exemplo aqui no Paraná. Então, mas se você pensar, a gente está falando de quantos? E a grande maioria praticam a má política, entendeu? Isso que deixa a gente bravo e que deixa a gente chateado. E isso, para quem está nos acompanhando, e que a gente sabe aqui que tem seguidores de outros partidos, outros políticos que criticam a gente porque a gente está sendo oportunista, a gente está falando a verdade, e a verdade dói, a verdade machuca quem está escutando. Mas é isso, gente. E vocês que estão nos assistindo sabem que a gente está falando a verdade. Sim, com certeza. Na hora que você falou essa questão do exemplo, né, eu me lembro que quando eu fiz a entrevista para o processo seletivo do Novo, não agora dessa eleição, da eleição passada, eu me lembro que na entrevista eles me perguntaram, fale o nome de um político que você admira. Eu falei, no Brasil, tipo, que tá vivo? Tipo, é isso que você falou? Quem? Agora, é isso que você falou agora, que a gente tem os políticos do Novo, que a gente se orgulha, que a gente tem orgulho de dizer, não, olha, tem como fazer diferente, olha que tem gente boa na política, ó, dá uma olhada, aqui tem o Marcel Van Hatten, tem o Zema, e começa a citar. Mas há um tempo atrás, realmente, não tinha exemplos, pessoas que a gente se orgulhasse. E acho que por isso até que é a nossa motivação, né? Para entrar na política, enfim, para tentar fazer diferença, né? Eu falo que às vezes, a minha família, assim, no início não me apoiou muito, a minha mãe até hoje, minha mãe deve estar assistindo aí, mas ela fala que ela tem medo. Como é que é o nome dela? Ana Rita, Dona Rita. Dona Rita, tudo bom? Sua filha é jovem, viu? Você acredita que toda vez que ela vê, esses dias ela assistiu um filme, seriado lá da Colômbia, e tinha uma senadora que se meteu em confusão, foi assassinada, e daí ela me manda. Minha filha, meu Deus! Olha, que eu tenho medo e tal. Então, mas eu falo assim, a gente tem que ter coragem, né? A gente tem que ter coragem para tentar, e no Novo eu me sinto assim, eu falo que é muita gente boa junto. Não é a Indiara sozinha que
quer mudar. É muita gente boa junto que vai conseguir mudar, né? Que já está conseguindo e que vai conseguir. Porque se a gente achar que a gente vai ficar refém desses caras que estão aí há 50 anos, 40 anos, como você mesmo fala, né? Pega os nomes da prefeitura, são os mesmos há quantos anos? Os sobrenomes, muda o nome e continua o sobrenome, né? E se a gente não tentar mudar isso realmente, a gente vai continuar refém deles, e não dá, né? A gente precisa profissionalizar. Eu vi um comentário agora que tem que manter o nível e ser respeitoso. Claro que a gente vai ser respeitoso sempre, a gente tem esse tipo de conduta, a gente vai manter essa linha porque é a linha nossa e a gente nunca vai fazer nenhum outro tipo de ofensa, etc. Mas as coisas têm que ser ditas, né? E a gente está falando isso de uma maneira bem clara. Agora, Indiara, a gente também tem que pensar na recuperação, né? Porque depois desse período, a gente, na parte da saúde, a gente vai ter um problema sério, grave, porque as pessoas estão tendo dificuldade no acesso do tratamento de doenças crônicas, no tratamento de doenças agudas, aumentou muito o número de pessoas que foram a óbitos por infarto. Então, a gente vai ter dois problemas graves. Ter que absorver toda essa demanda reprimida na saúde, que não vai ser fácil, que vai ser um desafio importante, e a gente vai ter essa questão da retomada econômica. Então, a gente tem que entender que o poder público precisa se tornar parceiro do cidadão. Aqui em Curitiba, a prefeitura tem que dizer mais sim e menos não. Em todo o Brasil, na verdade, porque a burocracia que existe, a dificuldade de liberação de alvará, o tempo que espera que você tem para uma vistoria, para você fazer um projeto de liberação do projeto de construção civil, demora um ano ou mais aqui em Curitiba. Então, todo esse processo de facilidade do empreendedorismo, tentar você gerar possibilidades de favorecimento de crédito, você ter um trabalho em conjunto com o cidadão e com o empreendedor, porque muita gente vai perder o emprego, não vai ter emprego formal, então a gente vai ter que encarar isso de uma maneira muito responsável e cuidar dessa parte de saúde, porque o problema não vai acabar com o Covid, esse problema, essa sequela do Covid para a saúde, ela vai ser duradoura, vai ser permanente e a gente vai ter que lutar contra isso diuturnamente, com bastante objetividade, com planejamento estratégico baseado em evidências, né? Fazer políticas públicas com evidências. E aquilo que a gente sempre fala e que a gente também escuta a gente falar, a gente quer fazer diferente, né, Indiara, para fazer a diferença. Então, esse é o nosso objetivo, e por isso que a gente está aqui conversando e tendo todo esse tipo de contato. O Gustavo Saldo, que é um advogado, falando que é um absurdo a burocracia. É verdade, é um absurdo a burocracia. É isso aí. Eu não estou conseguindo ler os comentários. Para mim, travou aqui os comentários. Então, pode dar uma olhada aí e vamos qualquer coisa. O Gustavo Saldo é um amigo meu, um arquiteto, que está dando ar da graça aqui, é um cara sensacional que usa umas roupas de ar que você precisa ver, o cara não combina nada com nada, ele usa uma roupa do Bob Esponja, assim, é o estilo dele, mas ele é um grande amigo e está colaborando aqui, mandando uma mensagem falando que é um absurdo a burocracia. Legal, e é exatamente isso que a gente pretende trabalhar, né? Eu acho que você falou tudo, o mundo vai ser outro mundo depois, né? A gente já está, né, num outro mundo, e mais do que nunca essas questões são urgentes, né? Nesse momento agora, né, como a gente falou, o poder público ter essa flexibilidade com o empreendedor, né, eu até falando especificamente, né, como a gente começou, mas assim, das ações que poderiam ser feitas, acho que a Giovana falou muito bem disso também, de assim, não tem como mesmo voltar as coisas, né, os restaurantes, enfim, o comércio gradualmente. E outra coisa que eu ia perguntar, João, também, você já falou em alguns vídeos, acho que você poderia também falar a questão do número de leitos, né? Porque ontem saiu a notícia que a gente estava com 90% dos leitos ocupados, né? E como que ficou essa questão? Eu sei que você, no início era 1.000 leitos, daí depois não era mais, mas até a própria secretária de saúde chegou a responder, enfim. O que você acha dessa questão dos leitos? E será que a gente vai mesmo ter leito? A prefeitura garante que vai, né? Mas já com essa ocupação tão alta. E será que já não devia ter sido feito um plano alternativo lá atrás, né? Esse que é o grande problema, né, Indiara? Que a gente fica... tá falando e tá chateado por conta disso. Porque a gente percebeu claramente que a prefeitura fez marketing no início da pandemia dizendo que estava tudo bem. E que Curitiba
tinha o Era um melhor exemplo, sistema né? de saúde do Brasil e que nós não Isso. teríamos problemas porque tínhamos mais de 1.000 leitos de UTI. Várias vezes nós ouvimos isso. Não fui eu, nem você que falou. A gente ouviu várias vezes. Em propaganda, escrito em mídias sociais. E isso transmitiu a todos nós uma falsa segurança. E quando chega o Covid de verdade, quando aumentou a transmissibilidade, um aumento do número de casos, o que, que a gente tinha? 200 e poucas vagas de UTI. Então, 290, né? isso é politização, porque antes estava tudo bem e o marketing era positivo, e depois não está mais tudo bem. E agora a gente vai ampliar o sistema a vagas de UTI. Poxa, a gente já tinha que ter ampliado antes. A gente tinha sugestões, eu mesmo sugeri. A gente poderia ter feito hospital de campanha. Se não quisesse fazer hospital de campanha, poderia ter reservado leitos de UTI em hospitais privados, por exemplo, ou já ter ampliado o número de vagas em outros hospitais, como está sendo feito agora. Está sendo feito agora, ótimo, mas a gente podia ter feito isso antes. E podia ter investido nisso antes. Ah, mas eu ia gastar o dinheiro nisso antes, e daí o dinheiro ia ficar paralisado, eu ia perder o dinheiro. Não, você ia estar evitando que a economia parasse por completo agora. Porque se a gente já tivesse esses leitos instalados, e a gente se basear no critério que a prefeitura está tendo, de fazer a restrição conforme a ocupação de vagas do UTI, talvez a restrição agora não precisasse ser tão grande. Né? Então, esse que é a nossa queixa, da gente não ter feito a lição de casa de maneira exemplar. Mas como a gente sempre fala, a gente sempre vai apontar os problemas e vai criar soluções. Então, a gente já apontou essa solução lá no começo. Então, agora a gente só está reafirmando que poderia ter sido evitado a situação atual. Com certeza. Outro ponto que eu queria até comentar é a questão da opinião das pessoas, né? Então, acho que a gente está também vivendo um momento bem dividido, assim, né? De quem é contra o lockdown, quem é a favor do lockdown. Tem algumas pesquisas já que saíram com relação a isso, então acho que a população está bem dividida, né? Algumas pesquisas 50% a favor, 30% contra, outros no meio termo. Na própria página minha também fiz uma pergunta, o que vocês acham? E foi um assunto bem polêmico, assim, muita gente contra, muita gente a favor, né? Eu acho que a coisa está bem dividida, né? O ponto, quando a gente fala, assim, de lockdown e de restrições muito severas, né? Eu falo também, outra coisa que eu escutei recentemente, assim, parece que a gente está cometendo um crime, né? Parece que você sai de casa para fazer, parece que está cometendo um crime, né? Como eu falei da questão da academia, a Ana, que é também uma empresária, dona de uma academia, da Class Academia, me falou hoje também que ela estava dentro da academia, dando aula online, né? Virtual, e aí ela recebeu uma denúncia e a Guarda Municipal foi lá fiscalizar, dizendo, tinha uma denúncia que ela estava abrindo a academia. E chegou lá, não, ela não estava, ela estava dentro da academia fazendo aula, com a janela aberta, enfim. Mas, assim, você se sente um criminoso, né? Você está tentando segurar o teu negócio, que já está há meses parado, e você está tentando dar online, prestar um serviço para pagar aluguel, tem que pagar funcionário. Exatamente. Né? E parece que você está cometendo um crime, quando na verdade você está tentando fazer as coisas, né? E a gente acredita muito nisso, da questão da responsabilidade das pessoas, aquilo que você falou, as pessoas estão cooperando, né? Desde o início, a maioria das pessoas, claro, tem algumas pessoas que não vão mesmo, e mesmo que for proibido, elas estão saindo de casa, né? Mas a maioria das pessoas está seguindo, está colaborando, e mesmo assim não tem, acho que o principal problema não tem perspectiva, ou seja, quando que vai, né, quais são os próximos passos, quais são os planos, essa é acho que a pergunta, né? E também nós tivemos um problema aqui no Brasil, né, Indiara, dessa questão dos poderes também terem uma opinião diversa sobre tudo, né? O presidente da República, alguns governadores, o prefeito, o ministro, quer dizer, desde o começo a situação ficou muito ruim aqui, né? A gente politizou esse debate desde o início, isso foi ruim, eu não acho isso bom. No Brasil, né? Eu acho que isso foi ruim, então se a gente tivesse uma unanimidade, todo mundo estivesse junto, caminhando no mesmo caminho, sem politização de droga,
sem politização se deve usar tal remédio ou não deve, sem politização não. Olha, pessoal, a gente vai passar por essa dificuldade, o cenário não é bom, serão alguns meses, todo mundo de máscara, álcool em gel, nessa região aqui precisamos fazer 30 dias de isolamento, nessa região precisamos fazer 15, se mudar vai ser assim, quer dizer, tem um discurso único em todas, mais segmentado pelas regiões, a gente seria muito mais fácil. Agora a gente parece que numa disputa, entendeu? Até o próprio tratamento, não, você tem que tomar hidroxicloroquina, senão você é de esquerda, senão, quer dizer, gente, isso não tem cabimento, quem tem que decidir é o médico. Você vai no médico, o médico vai tratar ou não. Se o médico achar que você deve tratar, vai usar ou não. Se a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual, se for recomendado, vai fazer. Agora, nós, o cidadão, não pode entrar nessa disputa. Isso aí começou errado desde o começo. Agora a gente não pode perder esperança, porque a gente vai passar por isso, a gente vai recuperar e a doença vai passar e as coisas vão normalmente voltar ao seu caminho. Vai ser diferente? Vai ser diferente. Mas a gente vai ter que se reinventar e é isso que a gente vai fazer. A gente vai conseguir, como bom brasileiro, a gente vai conseguir nos reinventarmos, a gente vai para frente, a gente vai dar tudo certo. Vamos voltar a nos encontrar, vamos voltar a poder fazer encontros, vai ser bem legal e a gente vai passar por isso e vai dar tudo certo, gente. Não podemos perder a esperança nem a vontade. Com certeza, é o que a gente acredita, né? Apesar, né, ainda do receio, porque a gente tá chegando no inverno, né? Então, como a gente falou, agora que a coisa tá piorando, né? A gente fechou 3 meses e talvez ainda fique mais um tempo, né? Porque ainda tá no pico do inverno. Enfim, tá, então eu recebi uma pergunta aqui que eu vou recitar, o Freire, 1970. E considerando o cenário de politização que não está sob o seu controle, o que você faria? Bom, eu faria o que eu continuo fazendo, trabalhando bastante, que é o que eu gosto de fazer e tenho hábito de fazer. Se eu estivesse na atual posição de prefeito, né, eu continuaria trabalhando, não seria omisso, seria corajoso em tomar as decisões que precisam ser tomadas, enfrentaria, estaria fazendo visita nos hospitais, estaria me expondo, não estaria falando sobre outro assunto que não fosse ultrapassar essa crise com galhardia, né, ou com coragem, estaria enfrentando junto com a população, estaria investindo dinheiro somente na recuperação da saúde das pessoas e na economia da cidade, trabalhando e dando exemplo. O que está faltando é trabalho e exemplo. Fora isso, a gente está fazendo a nossa parte. Propor soluções, né, João? Propor soluções, conversar, né? Quantas vezes a gente tem conversado com órgãos de classe, com instituições, organizações, né, que representam determinados segmentos, e uma reclamação também que a gente escuta é falta diálogo, né? Falta conversa, falta ouvir a outra parte, né? Como a gente falou no início da conversa, né? Com a empresária. O próprio prefeito não teve essa empatia de ouvir e de pensar junto em soluções, né? Então, acho que isso também é bem, bem importante, né? E às vezes está lá preocupado em inaugurar obras, em outras coisas que não é a prioridade agora, né? Com certeza, com certeza. Mas legal. A gente já está chegando quase uns 40 minutos, né? Eu agradeço, e uma live atrás da outra, né? Exatamente. A gente está bem otimista com relação a fazer diferença, fazer diferente no novo, otimista no sentido de, como eu falei no início, a gente teve anunciado, né, essa semana, então vamos falar mais um pouquinho da Giovana Conte, que é a nossa, que está na chapa com o João, para ser pré-candidata a vice-prefeita de Curitiba. Então, quem não conhece, convido para seguir a página dela, para seguir ela, conhecer, que é uma pessoa realmente preocupada em fazer diferente. E a gente está preocupado, por outro lado, com a situação que Curitiba está vivendo, a gente está acompanhando a situação, conversando com as pessoas e pensando em soluções. Muita gente perguntou também, né, quais são as propostas, quais são as soluções, né? A gente falou algumas delas, o João, principalmente na área de saúde, a questão de pensar no empreendedor, no empresário, na desburocratização, em menos restrição e repressão, né, dentro dos protocolos de saúde, mas tentar essa reabertura em as pessoas conseguirem trabalhar, né, conseguirem gerar renda, gerar riqueza, para a gente conseguir enfrentar essa crise, né, porque acho que a crise econômica, a crise social também, assim como a crise de saúde, também é muito séria.
né? E nós estamos fazendo a nossa parte, estamos fazendo essa exposição, estamos enfrentando esse desafio, mas todas as pessoas que estão nos assistindo também podem fazer a parte de vocês, compartilhando aqui os nossos conteúdos, nos seguindo nas redes sociais. Temos a Indiara Barbosa, né? Ponto Novo, que vocês podem segui-la também. Tem vários outros candidatos do Novo. A gente vai fazer uma chapa muito competitiva, mas a gente precisa de ajuda de todos aqueles que acreditam no projeto, falando da gente, pedindo para as pessoas nos conhecerem. Esse é o momento que a gente precisa ficar mais próximo das pessoas. As pessoas só têm que nos ouvir. Depois que elas nos ouvirem, elas vão tomar a decisão dela. A gente nem vai fazer a política tradicional, a gente vai fazer esse debate franco, aberto, e a gente está à disposição de todos, sempre que quiserem conversar. A gente vai ouvir todo mundo e a gente tem que saber entender as diferenças e compreender que nem todos precisam pensar objetivamente da mesma maneira, mas o objetivo final tem que ser o mesmo, né, Indiara? Te agradeço pelo convite, viu? Foi muito legal. Ó, Com Luciano certeza. está ali, vários pré-candidatos a vereador estão nos assistindo. Obrigado, pessoal, pela audiência, obrigado a todos os amigos, obrigado aos comentários. Excelente, viu? Muito obrigado. Com certeza. Obrigada também, João, Tchau, por aceitar. Obrigado. E vamos continuar trabalhando. Com certeza, obrigado. Foi ótimo, viu? Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.